2 Timóteo, capítulo 2, verso número 22. Eis o que diz a palavra do Senhor. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Carta de Paulo a Timóteo é bastante conhecida. As palavras que acabamos de ler é de fato do apóstolo Paulo, endereçada ou destinada ao jovem Timóteo. Timóteo foi chamado ao ministério desde jovem. Foi encarregado de admoestar, de pregar para os cristãos de Éfeso. A segunda carta de Paulo direciona-se principalmente em instruir e corrigir a postura deste jovem pregador diante das ameaças, dos conflitos que ele estava enfrentando. Porque aquele que prega a palavra de Deus está exposto a todas as situações, a todos os conflitos. Mas Paulo queria mostrar a Timóteo que deveria enfrentar essas dificuldades de maneira ativa, de maneira firme, não recuando. A circunstância em que ele estava posto fica evidente no capítulo 1, o verso de número 8, que nos diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Possivelmente, cristãos enfrentavam vergonha na época de Timóteo, por se dizerem, por afirmarem ser cristãos. Mas, quando nós observamos o contexto, capítulo número 2, nós entendemos que a preocupação de Paulo é quando a necessidade de Timóteo em não se submeter às falsas doutrinas e, ao mesmo tempo, não se deixar enredar pelas falsas discussões, pelas falácias que não levam a lugar nenhum, pelas discussões que só acarretam contenda, que só acarretam malícia. No versículo número 22, Paulo também demonstra qual o ambiente em que Timóteo está posto. Ele diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu gostaria que você observasse este verso 22 com bastante cuidado. Paulo estava escrevendo a Timóteo, que era considerado um jovem, mas talvez você pense que essa palavra de Paulo não serve para você, porque você já tem uma idade superior à idade de Timóteo, você não é tão jovem assim. Mas eu apelo para que você olhe para este texto, olhe para a palavra de Deus e a leia contra você mesmo, pensando que essas aqui são as suas necessidades reais, são as suas necessidades urgentes. Assim, nós vamos examinar esse texto, demonstrando a necessidade que você tem de encarar a palavra de Deus
como a voz de Deus falando a você. Não importa a sua idade, não importa em qual momento você se encontra, se você acha que está muito firme, ou até mesmo se você acha que não precisa mais de exortações. Todas as recomendações aqui de Paulo, nenhum cristão pode ser eximido delas. Ninguém pode se considerar suficiente ao ler a palavra de Deus. Ninguém, aliás, pode olhar para o pecado e se sentir suficiente com suas próprias ferramentas carnais. Porque você sabe, depois da soberania de Deus, a responsabilidade humana, a sua responsabilidade. Você não pode colocar uma venda em seus olhos, fazendo com que as dificuldades fossem fantasias, ou que os seus pecados não fossem reais. Você não pode negligenciar a sua realidade. Você não pode também encarar a graça de Deus, como muitos encararam, como disse o apóstolo em Romanos 6, verso 1. Haveremos de pecar porque a graça de Deus é abundante? De modo nenhum. Nós que já fomos mortos para o pecado, devemos viver em novidade de vida, confiando na graça de Deus. Assim, nós vamos examinar, em primeiro lugar, o que significa fugir das paixões da mocidade. Você viu que Paulo fala no verso 22 um imperativo. Ele ordena Timóteo a fugir, a agir. E essa é uma das grandes necessidades dos cristãos em nossa época. Agir. Há muitos que estão esperando um anjo descer do céu. Há muitos que estão esperando algo extraordinário acontecer. Quando, na verdade, a palavra de Deus chama cada cristão à ação imediata, ao confronto com o pecado, à vida ativa com Deus. Mas eu gostaria de lembrar que, segundo alguns comentaristas, Timóteo tinha por volta de 37 a 42 anos. Então você pode ficar tranquilo que eu acredito que a maioria aqui não tem essa idade. Então você pode ainda mais tomar para si esta ordenança do apóstolo Paulo. E é isso que ele diz: foge das paixões da mocidade. No original, foge é uma ordem de Timóteo para o presente. Ele não está dizendo para Timóteo fugir quando ele quiser, fugir quando ele puder, ou fugir quando ele estiver animado. Eu creio que você não vai trabalhar só quando você está animado. Eu tenho convicção que você bate um ponto do seu trabalho, ou até mesmo da sua aula na faculdade, mesmo você estando doente, ou você estando com algum problema, você faz todo o esforço do mundo para cumprir com aquela obrigação. Paulo está dizendo que a obrigação de Timóteo e a obrigação do cristão é fugir agora, é fugir imediatamente. E essa ação deve ser contínua, assim como seus afazeres, que são obrigatórios, indispensáveis. Fugir do pecado, fugir das paixões, deve ser, sim, indispensável e algo contínuo para a sua vida. Por paixões da mocidade, é evidente que Paulo está se referindo à impulsão implacável que os jovens têm para cometer pecados.
que os jovens têm para responder os outros, para entrar em brigas, para falar o que não devem, o impulso que os jovens têm para tomar decisões erradas, decisões que perdurarão por toda a sua vida. São essas paixões, a paixão natural do coração humano caído, que no cristão luta contra o espírito, para um não fazer a vontade do outro, como nos diz Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 16. As paixões são reais. Seu pecado, ou aquilo com o que você se sente tentado a pecar, é real, não é fantasia. E você deve considerar essa verdade. Mas também, você deve considerar essas paixões de maneira mais ampla, como as paixões mais conhecidas e os pecados que estão ali destrinchados em Gálatas 5:16. Aquilo que é obra da carne, aquilo que os seus olhos e o seu coração almejam, está em oposição à palavra de Deus. Para estas concupiscências, para esses desejos, não há idade. Outro dia alguém disse a respeito de uma pessoa que já tinha mais de 50 anos de idade, dizendo que é nessas idades que vem muitas novidades, muitas coisas que não esperamos, como se a depravação de alguém velho, as ações pecaminosas de alguém já velho, fossem algo bom, fosse uma novidade que vem para revigorar o indivíduo, mas de modo contrário, vem para deturpar, oprimir, destruir a alma que já está desparcelada em pecado. Ao comentar esta passagem, Calvino disse a respeito especificamente dos jovens, dizendo: os jovens, em meio às controvérsias, se irritam muito mais depressa do que os de mais idade, se iram mais facilmente, cometem mais equívocos por falta de experiência e se precipitam com mais ousadia e temeridade. Fugir das paixões pressupõe buscar a sabedoria de Deus. E buscar a sabedoria de Deus não somente pressupõe examinar a sua palavra, mas também ouvir aqueles que são mais sábios do que você. Ouvir aqueles que têm mais experiência do que você. Qualquer que seja o seu pecado, o seu desejo nesta manhã, você deve fugir. Assim como você participa de uma corrida e quer chegar até o lugar do prêmio, você deve fugir até você enxergar que você está livre deste pecado. Você deve correr como se um leão estivesse atrás de você, pronto a lhe devorar. Como nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta: vigiai e orai, porque o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos tragar. Crianças, vocês não devem ser impulsivos. Vocês devem pensar naquilo que vocês vão fazer. Vocês devem parar e, com calma, pedir o conselho dos pais para agir nesta vida. Jovens, homens e mulheres, nenhum de nós estamos fora do radar de Satanás, do pecado e daquilo que este mundo tem a oferecer para cada um. Será que você tem considerado essa verdade? Você tem fugido
Se não, hoje é o dia para você pedir perdão a Deus, rogar as suas misericórdias e obedecê-lo continuamente. A sua vida pode ser paralelamente identificada como a vida do peregrino. E nunca foi uma vida fácil, como escreveu John Bunyan. Foi uma vida de percalços, uma vida de aflição, de altos e baixos. Mas foi uma vida em que a palavra da verdade estava sendo examinada. Por isso, John Bunyan, certa vez, disse: se não conheces o caminho, examina a palavra de Deus. Se desejas companhia, clama pelo Espírito de Deus. Se desejas encorajamento, considera as promessas de Deus. Mas assegura-te de começares logo, mais rápido possível. Entra no caminho, anda rápido e fica firme até o fim. E o Senhor te dê uma próspera viagem. Que Paulo estava dizendo a Timóteo, aqui no verso número 22, para além de tudo que ele já havia dito desde o verso 1, era que a sua caminhada, a sua trajetória seria muito mais fácil, muito mais limpa, muito mais tranquila, se ele fugisse dos seus pecados, se ele examinasse a palavra de Deus, se ele seguisse o que o apóstolo diz aqui para seguir, a palavra de Deus aplana os seus caminhos. A palavra de Deus tira as pedras, os entulhos que querem fazer você um homem e uma mulher oprimido, cabisbaixo, perdido, desanimado e sem esperança neste mundo. A palavra de Deus, nessa manhã, ordena você fugir do seu pecado. Mas, em segundo lugar, Paulo nos mostra por que os cristãos devem fugir dessas paixões. E daí, nós vemos a diferença do apóstolo para as seitas, as heresias e as religiões de obras de nossa época. A doutrina cristã não consiste somente em ordenanças, em imperativos, como se o cumprimento dessas ordenanças fizessem cada um recomendar-se a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua perfeição. Mas de modo contrário, a palavra de Deus, a doutrina cristã, nos dá o indicativo de por que devemos fazer cada coisa que Deus diz em sua palavra. Você já deve ter ouvido alguns jargões em relação a isso. Em determinado lugar havia, aliás, um slogan que achavam que era cristão, mas está longe de ser cristão. E o slogan era: faça o certo porque dá certo, ou então faça o bem porque você vai ficar bem. Essa não é a mensagem das Escrituras. Essa não é a verdade do caráter de Deus revelado nos 10 mandamentos. Aparentemente não há nada de errado com essas questões de fazer o bem ou de fazer o que é certo. Mas Deus não é um Deus de aparência. É um Deus que perscruta o coração. Um Deus que exige que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quais são as motivações do seu coração? Quais as motivações do seu coração para fugir do pecado? Você só quer dar uma boa aparência aos outros ou você quer agradar a Deus
Ou você examina a palavra de Deus, reconhece que é Deus que está falando com você, que é a palavra dele que tem soberania sobre a sua vida, ou você está somente querendo agradar aos outros? O porquê sempre será importante na vida do cristão. Nós fazemos o certo e fazemos o bem, porque Deus revela em sua palavra a única maneira de o agradar, de santificar o seu nome, de preservar a vida, de fazer com que andemos íntegros e perfeitos e cheguemos à plena varonilidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus nos mostra isso. Mas observe então que nos diz a pergunta de número 5 do Catecismo Maior. O que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Você não deve ser contra a tantas coisas erradas somente para agradar os outros, somente para fazer parte de um grupo. Você deve ser contra todas as misérias deste mundo, todas as leis perversas, aquelas que promovem a destruição das famílias, a destruição das viúvas, dos pobres necessitados. Você deve abominar tudo isso, porque Deus abomina em sua palavra. Deus abomina aqueles que ocultam a bênção dos órfãos e das viúvas, aqueles que enganam os homens, mentindo, deturpando a sua palavra, pregando doutrinas de homens. A palavra de Deus condena aqueles que mentem uns para os outros, aqueles que vivem de maneira hipócrita. Não é porque eu não gosto, não é porque é ruim, mas é porque a palavra de Deus, que deve ser a sua única regra de fé e prática, mostra a você aquilo que é o seu dever para com Deus. Dessa maneira, nós fugimos das paixões desse mundo, não porque ela nos trará um mal a milhões de pessoas que deixam de fazer coisas erradas, somente porque aquilo não lhe acarretará problemas. Mas o cristão, ele pensa além de tudo isso. O cristão pensa no seu Criador. O cristão tem em mente a lei de Deus, que deve ser honrada acima de todas as coisas. O cristão, sobretudo, pensa no caráter de Deus. Deus é santo, Deus é puro e exige de nós santidade e perseverança. É por isso que, antes do verso de número 22, Paulo disse, no verso de número 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Você se identifica com essa verdade? Você tem este selo de pertencimento para com Deus? Você foi batizado? Você professou fé? Mas será que você está fugindo? Como a palavra de Deus manda você fugir das suas concupiscências? Irmãos e irmãs, o padrão das nossas vidas sempre deve ser
a palavra de Deus. O padrão para você decidir com quem vai namorar, com quem vai casar, qual trabalho você vai escolher, qual área você pretende engajar o seu tempo, o padrão pelo qual você deve examinar como você vai educar os seus filhos, como você vai tratar os seus clientes, os seus amigos, como você vai pensar neste mundo, como você vai agir em meio às dificuldades e às controvérsias que você enfrentará. O padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, como nos diz o salmista no capítulo 19, verso número 7. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria até mesmo àquele homem mais incauto. Mesmo que você vê pessoas, homens e mulheres, ainda que com pouco estudo, ao se converterem a Cristo, possuem mais sabedoria, vivem de maneira mais sábia do que os supostos entendidos, doutores e PhDs que temos neste mundo. Mas ainda, eu chamo a sua atenção a uma pergunta que você deve considerar neste texto. Em que consiste seguir a justiça, a fé, o amor e a paz? Aqui Paulo faz um contraste entre fugir das paixões e buscar a justiça. Será lógico, se você não fugir das paixões, você não estará buscando a justiça. E se você não buscar a justiça, se você não buscar aquilo que a palavra de Deus nos diz para buscar, você não fugirá das suas paixões. Porque enquanto obedecemos a Deus, correndo para longe dos nossos pecados, das nossas concupiscências, nós também realizamos a sua vontade. Quanto a buscar a verdade, a justiça, a fé, o amor, a paz, nosso crescimento espiritual, seu crescimento espiritual e até mesmo seu crescimento material só virá quando você estiver em sentido, em conexão, quando você estiver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, lutando para obedecê-lo, para que as pedras dos caminhos sejam retiradas, as aflições, os pecados que lhe oprimem e lhe levam para baixo, retendo aquilo que você poderia fazer em abundância. Você fica retido por causa do poder do pecado. Este contraste consiste em você ser perseverante. Essa é a palavra. Seguir, buscar, ser perseverante tem o mesmo sentido de fugir. É assim que você se encontra nessa manhã, querido irmão. Você já pensou que esta é a realidade sua? Você a negando ou não? Esta é a realidade em que você vive a sua vida como cristão. E a vida cristã nunca foi fácil, desde os primórdios. Você deve saber das suas responsabilidades nesse caminho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, ele, dando testemunho daquele que mais se santificou e que mais compreendeu
a necessidade de se santificar neste mundo. Ele disse: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão da palavra de Deus, para que, tendo pregado a outros ou a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Thomas Watson, um puritano, certa vez disse: um homem pode perder uma batalha isolada, mas ainda assim ser vitorioso na guerra. Filho de Deus pode ser enganado numa batalha isolada contra alguma tentação, como aconteceu com Pedro, mas é vitorioso no final. Agora, para que um santo seja coroado vencedor, para que o mundo seja conquistado por ele precisa perseverar. Essa é a palavra que eu quero que você entenda nessa manhã. Você deve fugir, você deve perseverar. Sem isso, você continuará estagnado em seus pecados e miséria. Por isso, Paulo admoesta Timóteo para que busque a retidão, a comunhão com aqueles que de coração puro invocam a Deus, aqueles que possuem o mesmo pensamento, aqueles que têm a mesma visão, aqueles que possuem no coração o mesmo temor a Deus. São a estes que vocês devem se ajuntar, engajar-se em sugar uns dos outros a sabedoria de Deus, o amor de Deus, que, segundo o apóstolo Paulo, foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é derramado nos corações daqueles que estão em Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz no verso 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Perseverar em tudo isso exige de você humildade. Humildade em olhar para si mesmo e perceber as suas necessidades, reconhecer a perfeição dos caminhos de Deus e, sobretudo, saber que a sua mudança, a sua perseverança, a sua ação deve ser urgente e deve ser para hoje. Thomas Watson, sobre a perseverança, disse ainda: quanto mais profundas as raízes de uma árvore, mais firme ela está. Da mesma forma, quanto mais a alma está arraigada na humildade, mais sólida está e menos perigo tem de se desviar. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, você veio cultuar ao Senhor. Mas quantos não estão presos, não conseguindo vir aos cultos? Não só aqui, mas em vários lugares deste país e do mundo. Quantas pessoas não estão cabisbaixas, desanimadas, outras até mesmo caídas pelos seus pecados, não conseguindo frequentar os cultos a Deus. Nesse dia, você vem à casa de Deus e você deve aproveitar o máximo possível daquilo que está sendo pregado, daquilo que você está ouvindo, da leitura da palavra de Deus, da comunhão que você deve ter com seus irmãos, daquilo que você pode conhecer, aprender a partir da sua relação com os outros. Deus fez esse dia para exatamente você descansasse de todos os seus afazeres e se deleitasse em buscar a sua palavra, em primeiro lugar, em buscar a comunhão, em primeiro lugar, em buscar o seu reino, em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. O que Paulo disse a Timóteo é o que Deus diz a você
nessa manhã. O que Paulo disse é o que nós também precisamos aprender, a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e a confiarmos que é na palavra de Deus, onde Deus nos mostra o que Ele requer de nós, que poderemos andar alegres neste mundo, satisfeitos, santos, perseverantes e, sobretudo, em comunhão com Deus. Por isso, o salmista, no capítulo 16, no verso 11, confia em Deus e exclama: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É na destra do Senhor, nessa manhã, na presença dEle, que você almeja estabelecer a sua vida, a vida de sua família. Crianças, deve ser na presença de Deus que vocês devem estabelecer as suas vidas. Vocês devem confiar em Deus, como Deus ordena em sua palavra, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmãos e irmãs, se todos nós nos engajarmos naquilo que Paulo está aqui nos ordenando, Deus fará maravilhas no meio de nós, no meio desta cidade, no meio daqueles seus amigos perversos, daqueles que estão com as suas mentes e os seus olhos vendados pela escravidão do pecado e pelas falsas religiões deste mundo. Você entende a necessidade e a urgência do que Paulo está dizendo aqui? Por sua fronte, vamos orar. Deus bendito, nós nos desprendemos, Senhor, de nós mesmos nessa manhã, de nossas próprias vontades, daquilo que os nossos corações se inclinam para ouvir, então, a Tua voz nesta manhã. Teu Santo Espírito nos trouxe aqui opera, Senhor, em nosso meio. Opera no coração daqueles que estão em oposição ao que a Tua palavra diz, que não estão fugindo do pecado, não estão buscando aquilo que devem buscar, não estão aplainando os seus caminhos, mas de outro modo, estão a cada dia jogando pedras, atraindo pedregulhos que o farão tropeçar, que o farão cair neste caminho. Te rogamos, Senhor, que sejas gracioso com cada um aqui, dando-lhes perseverança, dando-lhes graça a fazer o que nosso Senhor Jesus nos ordena, a buscar o Teu reino em primeiro lugar, reconhecendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, olha para nós nesta manhã. Enche-nos com Teu Espírito. Fortalece-nos com a Tua palavra. Tua palavra é luz e lâmpada para as nossas vidas. Faz-nos ser como os salmistas, que caminhavam alegres, sabendo que estavam indo em direção à Tua casa,
sabendo que estavam indo em direção a prestar culto ao Senhor. Te clamamos, ó Deus, desperta os nossos corações, para que venhamos impactar esta cidade, a pregar a Tua palavra verdadeiramente. É o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.